quero terminar uma série de mensagens que começamos há poucas semanas, chamada Censurando Deus. Essa série é uma reflexão que Deus provocou no meu coração a partir de um momento de oração. Enquanto eu estava refletindo sobre vários temas, naquela época as notícias mostravam questões de censura, questões de injustiça que mexiam no meu coração, e eu fui orar. E Deus falou: por que você está preocupado com a censura dos outros? Deixa eu tratar a censura do teu coração. Eu falei: mas que censura é essa? Você tem censurado a minha voz. E o pior tipo de censura que existe é quando censuramos, abafamos a voz de Deus no nosso coração. Quantos querem ouvir Deus aqui? Amém? Deus vai falar com você, eu creio. E estudamos o que nos impede de ouvir a voz, como nós censuramos Deus. Aí aprendemos que censuramos Deus quando brigamos com o chinelo de Deus. E eu falei dos instrumentos do juízo de Deus, e nós aprendemos que as injustiças são o melhor lugar para revelarmos Cristo. Lembra disso? Depois, nós estudamos que outra forma de censurar Deus era a obediência tardia. E aprendemos que a obediência tardia, na verdade, é desobediência. Semana passada estudamos sobre a obediência parcial. E entendemos também que não tem como obedecer Deus pela metade. E hoje eu quero terminar essa série falando de um outro tipo de censura, que é a falta de temor ao Senhor. Censuramos Deus por causa da falta de temor ao Senhor. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 25, e nós vamos estudar juntos sobre o temor perdido. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto menos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Estenda as suas mãos para o céu assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repete essa declaração de fé comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O texto começa com uma advertência. Ele vai dizer: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Repete comigo aí: cuidado, não rejeitem aquele que fala. É muito interessante essa palavra cuidado no Novo Testamento. Ela, na verdade, significa um sinal de alerta, como se o próprio Deus estivesse dizendo: prestem atenção. Ela aparece muitas vezes no Novo Testamento com esse caráter de cuidado extremo. Seria quase como um perigo. Sabe aquela placa amarela de perigo? Perigo extremo. Cada vez que essa placa aparece na Bíblia, Deus está nos sinalizando algo importante. E eu lembro bem dessa placa perigo, porque quando eu era adolescente, há muitos anos, a igreja ainda estava em obras, e eu lembro que um dia eu fui para fazer uma reunião de oração na capela, e era moleque, saí procurando assim, o painel de luz para ligar os disjuntor. Só que a igreja estava em obras e tinham tirado aquela proteção do painel. E então quando eu pus a mão procurando o disjuntor, eu levei um choque que eu caí para trás. Eu podia ter morrido. E eu lembro que depois que eu relatei essa experiência, logo em seguida apareceu uma placa amarela, escrito: cuidado, perigo.
De certa maneira, a Bíblia faz o mesmo. Jesus vai dizer, cuidado. A palavra do Senhor vai apontar para nós que temos que cuidar de algumas coisas. Olha só, como esse tema, essa palavra cuidado, introduz alertas práticos e importantes. Primeiro, Jesus em Marcos 4, 24 vai dizer, cuidado com a medida que vocês julgam os outros. Por quê? Essa mesma medida será usada para com vocês. Depois a Bíblia vai dizer, cuidado, Jesus vai dizer, em Marcos 8, versículo 15, ele vai dizer, cuidado com os fermentos, o fermento dos fariseus. Porque esses ensinamentos enganosos, eles são minuciosos, mas eles são capazes de minar a fé no nosso coração. Preste atenção, perigo. 1 Coríntios 10, versículo 12, a Bíblia vai dizer, cuidado, quem está de pé, cuide para que não caia. Para de se preocupar com o pecado dos outros e observa a tua vida. Cuidado, perigo. A Bíblia também vai dizer em 2 Coríntios 4, 18, cuidado, para não se preocupar demais com as coisas passageiras, as coisas deste mundo. É por isso que ele vai dizer, antes observem aquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E ele termina essa série de alertas com esse último cuidado. Cuidado para não deixar de ouvir Deus. Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Isso é perigoso demais. Mas como desprezamos a voz de Deus? Na verdade, o que esse texto vai dizer é que não ouvir Deus, desprezar a sua voz é uma loucura. Isso só acontece por causa da falta de temor. O pano de fundo desse texto é o que acontece lá no Sinai, quando Deus está falando com uma voz terrível e poderosa. Como não vamos ouvi-lo? Mas o que a Bíblia nos ensina sobre o temor do Senhor? O primeiro versículo que talvez venha na sua mente é o versículo de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da... Observe, ele é o primeiro degrau, ele é o princípio de tudo. Se queremos ter acesso aos conselhos de Deus, à sua vontade, precisamos começar temendo ao Senhor. É por isso que a experiência de conversão envolve arrependimento. Quando, sim, sentimos o peso dos nossos pecados e temos temor do Senhor. Mas observe que o temor do Senhor não é apenas o princípio. Ele também é o meio pelo qual recebemos o favor do Senhor. Olha o que diz o Salmo 34, 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A Bíblia vai dizer que nada falta aos que o temem, amém? Ela não é apenas o princípio, ela é o meio pelo qual recebemos o favor de Deus. Mas pastor, o que representa temor do Senhor? Talvez se você cutucar um irmão aí perto e perguntar para ele o que é o temor do Senhor, muitos vão dizer é respeito, é reverência. Mas eu creio que o temor do Senhor, na perspectiva bíblica, também está associado ao medo. Como assim? Eu lembro de um livro que eu li, chamado Surpreendido pelo Temor. E nesse livro, ele vai explicar o pictograma na língua hebraica, que explica a palavra temor. Pastor, o que é pictograma? A língua hebraica é uma língua antiga. Então, as letras da língua hebraica, lá atrás, no passado, antes de virar um hebraico moderno, eles eram representadas por imagens. Então, por exemplo, a letra Aleph, ela é representada por um boi. A letra Bet, ela era representada por uma casa. É por isso que a palavra Abba, que é a junção de Aleph e Bet, significa o quê? É o líder, né? O boi, a força da casa. Tá? E qual que era o pictograma da palavra temor? Como é que eles representavam no passado? Qual era o desenho que representava isso? É muito interessante, é um braço de um homem. Eu não sei quão forte você é, se você faz musculação ou não, mas a ideia é de um braço forte aqui, né?
a cabeça de um homem e um boi. Em outras palavras, a ideia era o que sentimos diante de uma força maior, de um perigo eminente. Ele está falando de medo. É isso. É muito interessante que os rabinos antigos, eles iam dizer que o temor do Senhor era medo de infringir a lei de Deus. Se você observar como essa palavra aparece na Bíblia, é muito interessante. Agar teve temor de perder o seu filho. Isaac teve temor e por isso fez a sua esposa mentir para Abimeleque, dizendo que era sua irmã. Raquel teve temor quando ela começou a sentir dores de parto e viu que ia morrer. Está falando do quê? De medo. Ah, pastor, mas essa é uma figura do Antigo Testamento. Deus imprime medo só no Antigo Testamento, no Novo, não. Vai piorar no Novo. Sabe qual é a palavra no grego para temor na Bíblia? Phobos, que dá origem à nossa palavra fobia. Medo. Zacarias teve phobos, medo, quando viu o anjo, pensou que ia morrer. José teve phobos, medo, ao pensar que se casar com a sua esposa grávida. A ideia é essa. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O temor do Senhor na perspectiva bíblica, antes de tudo, é medo de desagradar a Deus. Eu lembro que, enquanto estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma oração que eu vi meu pai fazendo várias vezes. Ele orava assim: Senhor, não me deixe envergonhar seu nome. Me leva antes, mas não me deixa envergonhar seu nome. Medo de desagradar a Deus. Sabe qual é a minha oração hoje? Que pavor. Medo de desagradar a Deus. Tome conta do seu coração. Quantos querem agradá-lo? Temor do Senhor. Mas na perspectiva bíblica, o temor também está relacionado com a majestade de Deus revelada. É o medo que sentimos diante da grandeza de Deus revelada a nós. Em Hebreus 12, o pano de fundo é a revelação de Deus ao povo no Sinai. Quem lembra desse texto em Deuteronômios? Lembra o que aconteceu? A montanha tremia. Deus fala no meio do fogo. Havia uma buzina incessante que ficava tocando. E a voz de Deus era tão terrível que o povo fala para ele parar de falar. A Bíblia vai dizer que o próprio Moisés, diante desse espetáculo terrível, diz a Bíblia, ele vai dizer que ele ficou trêmulo e apavorado. Olha o versículo 21. Em outras palavras, temor está relacionado com a revelação poderosa de Deus. Moisés, quando teve um encontro com Deus na sarça ardente, o arbusto que pegava fogo e não se consumia, o Senhor diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E a Bíblia diz que ele encobriu o rosto com medo de olhar para Deus. Temor. Algo parecido aconteceu com João, lá em Apocalipse 1, quando ele está exilado na ilha de Patmos. Ele ouve uma voz e quando olha para trás, ele vê o Cristo glorificado. Seus olhos eram como chamas de fogo, a sua face resplandecia, seu cabelo era branco como a neve, seus pés eram como bronze reluzente. Quando ele se depara com Cristo glorificado, ele cai como morto, e ele tem medo. É por isso que Jesus põe a mão nas suas costas, e ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aleluia. O mesmo acontece com os discípulos, quando Jesus convida Pedro, Tiago e João para subirem o monte da transfiguração. Lá, o rosto de Jesus começa a brilhar como o sol, diz a Bíblia. E então, eles são envolvidos numa nuvem reluzente, e a Bíblia diz que eles ficam apavorados, porque eles escutam a voz dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, o escutem. Medo,
terror. Jacó, quando está fugindo do seu irmão e faz de uma pedra o seu travesseiro, quando ele acorda, ele vê, sim, uma escada que vai até os céus, os anjos do Senhor descendo e subindo por aquela escada. Então ele diz: este lugar é um lugar tremendo, cheio de temor. Eu encontrei as portas dos céus. Temor tem a ver com majestade revelada, grandeza de Deus que nos assombra, nos apavora. Sabe, quando eu vim hoje para esta casa, a minha oração era: Senhor, coloca no meu coração medo de te desagradar. Mas Senhor, eu quero mais um encontro. Eu quero a tua glória de novo. Eu quero que a tua presença se manifeste. Eu quero contemplar a tua grandeza. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive uma experiência tão forte. Na vigília em que eu aceitei a Jesus, eu lembro que em determinado momento, quando oravam por mim, eu via a glória do Senhor. Eu caí de joelhos, eu chorava, eu tremia, porque Deus é terrível, Ele é todo poderoso. E em determinado momento, enquanto o Espírito Santo me visitava, eu lembro que eu disse: Deus, para, senão eu vou morrer. Temor, grandeza revelada. Mas pastor, por que que nós perdemos o temor do Senhor no nosso coração? Por que estamos perdendo o temor do Senhor? Até mesmo dentro da igreja. Por que que isso acontece? Eu creio que isso acontece quando substituímos o Deus da revelação bíblica por um ideal de Deus criado por nós mesmos. Eu lembro de uma notícia que eu li alguns anos atrás, de meninos que pegaram sacos de lixo, sacos pretos, e eles cobriram placas, sinais de trânsito. E esses meninos, moleques, adolescentes, eles causaram grandes acidentes, uma grande confusão. Sabe, de certa maneira, hoje na igreja nós temos encoberto traços da personalidade de Deus. Faces do Senhor que não gostamos de olhar. Elas não são tão agradáveis. E por isso, o temor do Senhor tem fugido do meio de nós. Quantos querem ouvir Deus? Hoje eu quero te apresentar algumas faces do Senhor que, por vezes, você tenta evitar. Quantos querem olhar para Deus? Tem certeza? Então levante as suas duas mãos e diga: Senhor, eu quero te conhecer plenamente. Revela a tua face para mim. Aleluia. Mas que faces são essas, pastor? Hebreus vai primeiro falar da face do pai que disciplina o seu filho. Hebreus 12:5 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Uma das faces que tentamos evitar é essa: chegar a Deus como um pai que disciplina. Eu lembro esses dias, as crianças tinham aprontado e a Sil falou para mim: você não precisa nem dizer nada, porque a tua cara, ela é assustadora quando você fica bravo. Quem lembra aqui da cara de reprovação do pai ou da mãe quando ficava bravo que você desobedecia? Você lembra dessa cara? Ah, eu lembro com, assim, muita lucidez. Eu lembro da cara do meu pai quando ficava bravo comigo, eu era criança. Eu lembro mais, na verdade, da cara da minha mãe. Porque quando ela ficava brava, ela levantava a sobrancelha e ela tinha um olhar fulminante. Sabe aquele do super-homem que sai os raios? Eu acho que ela tinha esse poder, porque eu ficava apavorado só com o olhar dela. Agora, eu acho interessante, eu fazia de tudo para não me deparar com aquele olhar, ou com o semblante do meu pai irritado. Mas à medida que eu fui crescendo, eu não lembro de ver aquele semblante tantas vezes. À medida que eu
fui amadurecendo, existia um outro semblante que era pior. Quando eu errava, a cara de reprovação, de desapontamento do meu pai e da minha mãe para comigo. Sabe, temor do Senhor é exatamente isso. Quando somos pequenos na fé, vamos nos deparar com o rosto bravo de Deus que está nos ensinando suas disciplinas. Mas à medida que amadurecemos, por vezes vamos encontrar o rosto de desapontamento. Temer ao Senhor é não querer encontrar no rosto de Deus desapontamento. Quantos querem fazer isso? Sabe, a Bíblia vai falar que existem termômetros que nos ajudam a entender se estamos desapontando a Deus ou não. E a Bíblia fala que isso tem a ver com a maneira como lidamos com a disciplina do Senhor. O primeiro termômetro que a Bíblia apresenta aqui é o desprezo. O desprezo às disciplinas, aos ensinamentos de Deus. Eu lembro um tempo atrás, um irmão marcou um horário comigo. Ele estava com problemas no seu casamento. Ele veio com a esposa e eles começaram a conversar e me apresentar as questões. Eu achei tão interessante porque na hora que eu comecei a ministrar na vida dele e apontar algumas falhas, alguns erros, ele ficou bravo comigo. Ele fechou os braços, ele começou a me encarar com um olhar de reprovação. Sabe por quê? O que ele estava procurando naquela sala era um aliado. Mas eu não podia ser isso para ele. Eu sou o pastor e estava ministrando a palavra de Deus, dizendo, você está errando. Muitas vezes na igreja estamos procurando aliados. Torcemos a lei conforme o nosso interesse. Ou então, outro termômetro, ficamos magoados. Quando algo é pregado e me afronta, eu me magoo. Eu lembro, eu era pastor de jovens. E um dia eu falei sobre aquela frase, que você já deve ter ouvido. Meu corpo, minhas regras. E eu falei, olha, essa frase não é bíblica. Olha o que diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Está errado. Não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo, as regras de Deus. Repete comigo, meu corpo, as regras de Deus. Sabe o que aconteceu no final do culto? Eu recebi várias mensagens. Uma menina estava magoada, pastor, eu venho nessa casa e você sempre tem palavras doces, palavras que levantam. Mas hoje eu me senti desrespeitada como mulher nesse lugar. O que eu tinha feito? Eu tinha apenas ministrado a palavra de Deus. Ei, deixa eu te dizer algo. Hoje em dia, em vários púlpitos por aí, as pessoas têm ministrado o que as pessoas querem ouvir, para terem uma audiência, para terem membros. Nesta casa isso jamais vai acontecer. Eu sou pastor e eu vou pregar o que a palavra de Deus ensina. Custe o que custar, doa a quem doer. A Bíblia vai dizer que quando acolhemos a palavra do Senhor, somos abençoados. Mas nós não queremos ser confrontados. Esses dias eu fui num culto, não era aqui na nossa igreja. Era uma reunião, culto de mulheres. Desculpa, Mara, estou falando demais de mulher aqui hoje. Mas eu achei tão interessante a palavra ministrada. A mensagem era mais ou menos assim. Você tem que acreditar em você. Chegou a nossa vez. Nós somos lindas e maravilhosas. E eu fiquei pensando, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Que precisamos da graça de Deus. E que sim, aplicarmos o que a Bíblia ensina, aí sim a nossa vida vai ficar bonita.
Mas sabe, as pessoas estão procurando o que elas querem ouvir. E enquanto nos púlpitos tem se pregado uma mensagem que não é a palavra de Deus, o temor do Senhor está escorrendo pelas nossas mãos. Hoje eu vim te dizer que por vezes você vai encontrar a face de um pai bravo. Por vezes eu e você vamos desapontá-lo. Mas nós precisamos com todas as forças lutar, ter pavor, ter medo de provocar isso no coração de Deus. Que adianta você agradar a si mesmo? Ou fazer o discurso dessa geração? Hoje eu vim te apresentar a face do Senhor teu Deus. Quando você ler a palavra, e eu ler a palavra, nós precisamos ser confrontados. Esses dias eu fui confrontado pela palavra. Eu saí com o pastor Weibe Uber, ele veio pregar aqui, nós fomos almoçar juntos. Enquanto ele contava testemunhos sobre a educação dos filhos em casa, o Senhor me confrontou. O Senhor me disse: você não tem feito culto familiar, tem negligenciado o culto familiar na tua casa. Eu quero abençoar os seus. E foi tão forte que eu saí dali e eu obedeci imediatamente. Eu falei: Deus, eu não quero te desapontar. E sabe o que tem acontecido? Eu tenho feito cultos familiares quase todos os dias com os meus filhos, e Deus tem abençoado a minha casa. Porque no conselho de Deus, no confronto de Deus, na disciplina do Senhor existe bênção. Hebreus 12 vai falar aqui para nós de várias dessas bênçãos. No versículo 10, ele vai dizer que aquele que acolhe a disciplina do Senhor participa da sua santidade. Aquele que acolhe a disciplina do Senhor recebe frutos de paz e de justiça, versículo 11. No versículo 13, aquele que acolhe a disciplina do Senhor é curado. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aleluia! No temor do Senhor existe cura para todos nós. Para de brigar com a palavra. Eu nunca me esqueço, eu era pastor de adolescentes e uma jovem chegou na minha sala. Ela teve coragem de confessar algo difícil. Desde pequena, ela começou roubando balinhas. Isso se tornou uma prática na sua vida. Ela era uma menina inteligente, capaz. Mas agora ela estava roubando o seu próprio chefe. Tinha simulado um roubo, um assalto, para desviar recursos da empresa. E ela confessou: eu ouvi falar, mas eu também disse: agora você precisa pôr sua vida em ordem. Naquele dia eu peguei um caderno, coloquei na frente daquela moça, e eu falei: você pode anotar para mim tudo que você roubou e mais ou menos os valores? E ela começou a colocar naquela folha. Quando ela terminou, a folha do caderno estava cheia. Ela disse: o que eu faço agora? Falei: você vai procurar cada uma dessas pessoas que você lesou. Você vai pedir perdão para elas. E vai dizer que vai trabalhar e vai pagar o que você deve. Eu disse: pastor. Eu falei: querida, se você passar pela disciplina do Senhor, você vai ser abençoado. Passado uma semana eu voltei para trabalhar, eu abri a porta do escritório, ali na recepção com a secretária estava aquela menina chorando aos prantos. Eu abri a porta e disse: pode entrar, e ela começou a esbravejar. Eu fui lá, fiz o que você falou. Sabe o que aconteceu? Eu falei: não, meu chefe me xingou, falou palavrões para mim, teve gente que não entendeu. E ela estava acabada. Eu falei: Deus está te curando agora. Aquela menina acolheu a disciplina. E ela foi pagando um a um dos seus credores. Eu perdi o contato com essa moça. Ela foi morar em outra cidade. Alguns anos depois eu entro no culto de jovens e ela estava lá, no fundo. O culto era no ginásio. Eu cheguei perto dela e ela falou: pastor, posso te dar um abraço? Eu falei: pode, o que aconteceu? Eu quero te agradecer. Hoje, por causa daquela situação que você me ajudou a superar, eu trabalho numa multinacional e Deus tem me feito prosperar muito
obrigado. Quantos querem crescer na fé, ouvir a voz de Deus? Por vezes, você vai se deparar com a face de um pai bravo, um pai que disciplina. Mas se você acolher a disciplina, a bênção do Senhor vai chegar para você. Quantos querem andar no temor do Senhor? Segunda face de Deus, que por vezes tentamos evitar, a face de um juiz implacável. Olha o que diz Hebreus 12, 23. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Outra imagem que não podemos negligenciar de Deus é o de juiz. Ele julga pecados. Ele não poupou o seu próprio filho, porque ele é justo. Essa semana eu tive uma experiência estranha. Eu fiz uma visita num presídio. Fui visitar uma senhora da nossa igreja que está presa, membro aqui. E foi estranho. Eu não tive acesso aos autos do processo, mas eu ouvi o que aquela mulher me disse. E o que ela me falou foi: pastor, eu tinha o sonho de conhecer Brasília. E um amigo me convidou, porque estava barato pegar o ônibus, o pessoal que ia protestar, e eu entrei no ônibus. Eu sou uma senhora, quase 70 anos. Quando o pessoal começou a correr embora, eu não conseguia, eu fiquei parado. Fui preso. Sentenciada a 14 anos de prisão, a senhora. A pessoa que me recebeu na penitenciária, eu falei: mas ela tem antecedentes criminais, alguma coisa? Falou: não tem nada, pastor. Eu dei um abraço naquela irmã e comecei a ministrar a palavra na vida dela, ao seu coração. E a primeira coisa que eu lhe disse foi: querida, todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Você, eu, e aqueles que te julgam agora. Inclusive naquela semana eu estava orando, antes dessa visita, e a palavra que Deus me deu foi a seguinte, Isaías 29, 20. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalidecer. Eu disse para aquela irmã: todos nós vamos nos apresentar. Você tem um justo juiz que te julga. Agora eu falei: minha irmã, faça o seguinte. Nesse tempo que você está aqui, se Deus permitiu que você estivesse aqui, Ele tem um propósito. Lembra da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses? Ele estava preso e ele escreve a carta da alegria. E ele vai dizer: as minhas algemas contribuíram para o progresso do Evangelho. E eu disse para ela: enquanto você estiver aqui, que o teu testemunho contribua para o progresso do Evangelho. As pessoas que você divide o cárcere, com aqueles que você lida, os policiais, os guardas, que Deus te use aqui para o louvor dessa glória. Ela me abraçou, nós choramos juntos, ela disse que ouvia a palavra todos os dias, eu, pastor Edson, nós fomos embora. E eu confesso que eu saí triste. Mas quando eu estava no carro voltando, o temor do Senhor tocou meu coração. Deus me disse: será que as suas ovelhas estão preparadas? Você está falando que todos vão se apresentar diante do tribunal de Cristo. Será que as suas ovelhas estão preparadas para se encontrar com o Senhor teu Deus? Sabe, eu creio que muitos aqui não estão preparados. E hoje eu vim te dizer: prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Mas por que não estamos preparados? Porque há muita ignorância na igreja a respeito do que a Bíblia fala sobre o juízo de Deus.
2 Coríntios 5,10, a Bíblia diz: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas e os crentes? Aqueles que conhecem a palavra e acabam se desviando. O que vai acontecer com eles? Primeiro, a Bíblia vai dizer que seremos julgados, porque recebemos uma revelação superior. Olha o texto aqui no versículo 25. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto menos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. O que ele está falando aqui? O povo lá na época de Moisés foi advertido por homens, por profetas. Nós recebemos a revelação do próprio Cristo. Se nos desviarmos, temos que ter temor. Existe um princípio na palavra, e ele é muito claro. Repita assim comigo: quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Mais uma vez, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Olha o que diz Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. 2 Pedro 2,20. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se você conhece a palavra de Deus, a verdade revelada, e deliberadamente continua vivendo em pecado, você não está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Pastor, é isso. E sabe, um temor tomou conta do meu coração. Será que as minhas ovelhas estão preparadas? Sabe o que eu entendo? Muitas pessoas estão se enganando em nossos dias. Porque nos nossos púlpitos temos encontrado palavras só de acalento, de renovo, Você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus? Será? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de um avivamento que aconteceu nas Ilhas Hébridas, em 1949. Foi um dos avivamentos mais genuínos do século XX, liderado por Duncan Campbell, um evangelista. Mas é interessante que esse avivamento foi marcado por um senso de temor ao Senhor. Começa com duas senhoras idosas que oram até Deus abrir os céus. Peggy Smith, 84 anos, uma mulher cega, e Christine Smith, 82 anos, encurvada pela artrite. Incomodadas com o estado espiritual da igreja, dos jovens que se desviavam, das pessoas que lideravam, elas começam a orar intensamente por um avivamento. Elas oram dia e noite, passam meses, até sentirem Deus falando algo. Enquanto oravam, Deus diz: eu estou vindo, o avivamento está a caminho. Logo em seguida, grupos de oração começam a se reunir na igreja. Nesses grupos eles começam a confessar pecados ocultos publicamente. O salmo que era lido é: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpos de mãos e puro de coração. Eles perceberam que o problema não estava lá fora, mas dentro de nós. Sabe o que começou a acontecer? Quando um mover de arrependimento se instalou naquela igreja, a glória do Senhor visitou aquela cidade, aqueles lugares de forma sobrenatural. Pessoas caíam de joelhos nas ruas, chorando por causa do peso do pecado.
Jovens saíam das festas e corriam para a igreja pedindo, clamando por arrependimento. Reuniões de oração às 3 horas da manhã sem ninguém divulgar nada. As pessoas começavam a acordar e vinham para a igreja. Bares, delegacias e até estradas se tornaram lugares de oração e arrependimento. Campbell vai dizer: a atmosfera inteira da ilha estava carregada com a presença de Deus. Era como se o próprio céu tivesse descido. Eu creio, se nos arrependermos de verdade dos nossos pecados, Deus vai nos visitar com poder e glória. Você está preparado? Você está preparado? Ou existem arestas na sua vida que você encobre há anos? Sujeiras que você joga para debaixo do tapete. Hoje, em nome de Jesus, arranca o tapete, arranca a sujeira e põe a tua vida em ordem. Porque Deus, Ele é um Pai amoroso, mas Ele é um juiz implacável. E todos nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. Você está preparado? Você está preparado? Se arrependa. O louvor pode subir, a última imagem que tentamos esconder. É a imagem do Deus terrível e todo-poderoso. Olha o versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você pode repetir comigo? Pois o nosso Deus, mais uma vez. O que ele está falando? Lembra, o cenário é Deus sendo revelado no Sinai. O monte chacoalhava, uma nuvem escura e espessa cobria o lugar, uma buzina tocava e não parava, e então Deus se revela no meio do fogo. E Ele começa a falar com o seu povo. Moisés chama aquilo de espetáculo terrível. Hebreus vai falar assim: espetáculo terrível. Eu estou apavorado, temo. Mas o que despertou o temor em Moisés? O que despertou o temor no povo de Israel? O que representa esse espetáculo terrível? A presença grandiosa, a majestade de Deus revelada. Ele está sentado sobre o trono. A sua voz é como o som de muitas águas. Ele é fogo consumidor. Sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, algo tomou conta do meu coração. Era tarde, era de madrugada, e eu comecei a dizer: Senhor, eu quero de novo esse espetáculo terrível. Eu lembrei do dia da minha conversão, quando a glória do Senhor me visitou. Eu tive que dizer: para, senão eu vou morrer. Era tarde da noite, eu comecei a me vestir, pus uma calça de moletom, pus um abrigo e eu saí. Eu comecei a andar no condomínio e eu orava: Deus, por favor, revela a tua glória para mim mais uma vez. Revela a tua grandeza, a tua majestade. Senhor, por favor, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero te ver. E enquanto eu caminhava, era uma espécie de perseguição a essa presença maravilhosa. Mas pastor, como assim? Você não disse que é terrível? É um espetáculo horrível, como assim? Imagine que você fizesse um mergulho e encontrasse uma baleia azul de 35 metros de comprimento. Eu creio que ao mesmo tempo que você ficaria maravilhado com a grandeza do animal, você teria medo. O mesmo acontece quando a glória de Deus é revelada a nós.
O mesmo acontece quando a sua grandeza nos toca de alguma forma. Eu não sei se você já viveu algo parecido, mas como eu queria que você encontrasse o Deus terrível, todo-poderoso, sublime, majestoso. Na sinfonia da criação, os céus proclamam a sua glória, as estrelas gritam: grande é o Senhor. As mais altas autoridades, diante da sua grandeza, se prostram sentindo o peso da sua insignificância. As montanhas diante dele são como coisa que não é nada, são medidas em balanças de precisão. Os países e continentes diante da majestade revelada de Deus são como um pingo dentro de um balde. Ah, como eu gostaria que um espetáculo terrível começasse agora. Como eu gostaria que a glória de Deus fosse revelada a nós neste lugar. Se isso acontecesse, ficaríamos assombrados, ouvindo os passos do Senhor aqui. Começaríamos a tremer, ouvindo a sua voz estrondosa e cheia de majestade. Ah, como eu gostaria que um espetáculo terrível começasse agora, que as cortinas dos céus fossem abertas e a grandeza de Deus se aproximasse de nós. Eu creio que ficaríamos em silêncio. Um silêncio inexplicável nos envolveria. Sentiríamos o peso da sua glória e choraríamos arrependidos, porque somos pecadores e vimos a glória do nosso Deus. Ah, como eu gostaria que esse espetáculo terrível começasse agora. Não importa como. Se Deus nos convidaria através de um arbusto pegando fogo que não se consome, chamaria a nossa atenção para Ele. Ou se Ele nos convidaria a subir uma montanha e nos envolveria com uma nuvem. Não importa se veríamos uma escada que descesse aos céus. Não importa. O que eu quero é que a face dEle seja revelada mais uma vez para mim. Ah, como eu queria que um espetáculo terrível começasse agora. Manifesta a tua glória hoje aqui. Revela a tua grandeza entre nós. Ah, como eu gostaria que um espetáculo terrível começasse agora. E as pessoas, eu creio, se levantariam com os braços erguidos. Elas começariam a dizer: santa presença, maravilhosa presença. Ah, que um espetáculo terrível comece agora. Que o espetáculo da majestade de Deus se instale nesse lugar. Que as pessoas se levantem. Se levantem. Comece a clamar: Deus, revela a tua glória neste lugar. Deus, revela a tua majestade neste lugar. Deus, Deus, terrível e todo-poderoso, manifesta a tua grandeza hoje aqui. Aonde você está, comece a clamar: Deus, revela a tua glória, revela a tua glória, revela a tua glória. Ele está sentado sobre o trono, Ele é digno de glória e majestade. Ah, céus e terra o adoram. Ele é maravilhoso. Aleluia. Se diante da grandeza de Deus seus pecados apareceram diante da santidade dEle, comece a pedir perdão agora. Comece a se arrepender. Comece a clamar: Deus, chega. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua grandeza. Eu quero a tua glória. Ah, Senhor, como eu gostaria que nestes dias
a tua grandeza fosse revelada a nós. Como eu gostaria, Pai, de ver a tua face. Como eu gostaria de me aproximar. Senhor, eu clamo de todo o meu coração agora, com muita sinceridade, que todo pecado que nos afasta do Senhor e da sua glória, fiquem aqui, Deus, sejam levados pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor restaure as nossas vidas e que o temor do Senhor seja restaurado em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero fazer um convite para você. Se hoje neste lugar você está afastado dos caminhos do Senhor, existem práticas na sua Bíblia que você sabe que a palavra de Deus condena, e por isso você não tem ouvido a voz de Deus. Se hoje você quer se arrepender, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Você está dizendo: eu quero pôr minha vida em ordem, eu quero ouvir tua voz, Deus. Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Amém, 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 amém. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, só levante suas mãos bem alto e peça a Deus: eu quero me voltar ao Senhor. Você que levantou sua mão, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje quero me arrepender dos meus pecados e dizer que eu me rendo à tua vontade. Eu quero andar como Jesus andou. Por isso eu entrego a minha vida ao teu senhorio. Me lava com o teu sangue e me transforma com o teu poder. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.